Bom, quero falar aqui também sobre o Lucas Romero e não é sobre ele vindo pro Cruzeiro ou algo nesse sentido. Quero falar aqui sobre o jogador que voltou à tona depois de um episódio muito curioso lá no León, no México, onde ele leva uma joelhada do juiz. Isso mesmo. O juiz foi dar o cartão amarelo para ele, chega perto e dá uma joelhada. Eu vou ver se eu consigo deixar as imagens aqui para vocês. E que esse caso está até sendo investigado pela Federação Mexicana e pode parar na FIFA. Esse caso aí, que é raro, né? Você vê um lance desse jeito, do juiz com o jogador, parecendo aqueles vídeos de memes, né, do futebol. Você vê um jogo semi-amador, né, acontecendo algo desse tipo. Só que o volante de 28 anos de idade participou de uma cena desse jeito. E, inclusive, a arbitragem do jogo, né, da confederação falou o seguinte: a comissão de arbitragem informa que será instaurado um processo de investigação sobre os fatos ocorridos com o árbitro Fernando Hernández no confronto América do México e o Clube León, que é o do Lucas Romero, da 13ª rodada da Liga Mexicana. Então, assim, esse lance bem eu diria que, né, nunca vi um negócio desse no futebol brasileiro e que voltou à tona aí vários torcedores do Cruzeiro falando sobre essa entrada. Eu quero que você deixe aqui a sua opinião embaixo nos comentários. E até muita gente falando que o juiz é cruzeirense, né? Dando uma dura nele aí por não ter ido jogar no Cruzeiro, que realmente foi quase isso, né? O Lucas Romero, não sabemos toda a verdade se ele realmente tinha a opção de escolher ir para o Cruzeiro ou para o León, mas acabou que foi uma proposta financeiramente melhor para ele e também para o Independente, que é o time que tinha os seus direitos econômicos. O Cruzeiro tentou ao máximo e não conseguiu trazer o volante, que já tem nessa atual temporada pelo clube mexicano 15 partidas e uma assistência. Tenho certeza, se tivesse aqui no Cruzeiro, uma peça excelente, né? Apesar de já termos várias opções para o elenco nessa função de volante, até agora nenhum conseguiu se encaixar no nosso trabalho. Antes de darmos sequência, tem um recado aqui para vocês da Bet All In e destacar que, assim, quem está dentro do grupo VIP teve resultados excelentes nesse último domingo. Para deixar aqui somente esse jogo aí, por exemplo, do Água Santa, que o Água Santa iria marcar o terceiro gol. O Roberto aí acertou muito bem que o Água Santa iria marcar e pegou uma odd de 12 a cada real apostado. Ele apostou R$ 144 e voltou 1.733, uma cotação absurda, excelente, apenas para quem já tem o VIP lá da Bet All In. E além desse, teve, por exemplo, de que, no caso, os dois times iriam marcar na partida entre Palmeiras e Água Santa, apostou em R$1.000, voltando 1.444, ótima cotação também, para você fazer parte hoje mesmo do grupo VIP da Bet All In. Tem uma condição super especial aqui para vocês. No caso, a vaga por apenas R$ 49,90 por mês, para você ter várias dicas diárias, todos os dias agora, voltando os jogos depois da data FIFA, né, para você começar a lucrar. Então, esse valor, assim, numa aposta, você já consegue ter a recuperação, né, desse investimento. Então, bem interessante mesmo para você fazer parte hoje mesmo da Bet All In. Tá aqui o link no QR Code aparecendo aqui na tela e também na descrição do nosso vídeo. Bom, quero começar aqui falando sobre o Alisson, jogador que nessa última semana tivemos algumas atualizações não muito boas, né? Até porque o atleta não anda muito bem. Eu não posso falar a palavra aqui porque o YouTube pega muito no pé, né? Mas se você quiser depois dar uma pesquisada e tudo mais sobre a situação do jogador, que não está muito bem mentalmente. Essa é a questão que pesa bastante no atleta, que eu já tinha comentado com vocês há 2 semanas e um vídeo que eu fiz um mês atrás também, trazendo algumas atualizações, onde o Jorge Nicola já havia antecipado, né, de que ele estava fazendo, no caso, estava fazendo trabalho à parte no São Paulo e que até cogitou, já pedir essa rescisão de contrato antes do início da temporada. O São Paulo não quis e agora ele já jogou 4 jogos, né, na disputa do Campeonato Paulista e as partes devem chegar a um acordo para a rescisão do seu contrato. Não sabemos o que o Alisson vai fazer. Eu tenho minhas dúvidas se ele jogaria, por exemplo, nessa temporada de 2023, porque tudo vai depender bastante, né? Quando que ele vai ter essa disposição para realmente sentir vontade, né, de voltar aos gramados. Obviamente desejamos aí uma ótima recuperação para o atleta, que é revelado na base do Cruzeiro e que, na minha opinião, se viesse hoje para a Raposa, seria uma ótima alternativa. Ele acabou perdendo um pênalti contra o Ituano, né, que eliminou, contra o Água Santa, que eliminou o São Paulo no Campeonato Paulista, sofreu várias críticas. Eu diria que isso aí foi o estopim, né, para ele acabar pedindo essa rescisão do São Paulo, onde ele vinha tendo bom desempenho e até o próprio técnico Rogério Ceni, que não tem se dado muito bem com muitos jogadores do São Paulo, tinha e ainda tem uma boa relação com ponta, onde somando essa passagem dele, ano passado mesmo, 38 jogos, 3 gols e 4 assistências. Dessas 38 partidas, apenas 14 delas foi começando o jogo, então dá pra ver que ele é como se fosse um 12º jogador, e eu acho que no Cruzeiro seria uma ótima alternativa. Ele que foi trocado com o Edilson lá com o Grêmio em 2018, e pelo Grêmio também ele sempre teve um papel, tirando as temporadas de 2018 e 2019, que ele era o titular, 2020 e 2021, um reserva imediato.
sempre tendo uma média ali de 4 gols, 6 assistências por temporada. Destaque para 2019, onde ele fez 45 jogos, 8 gols e 9 assistências. 2 anos muito bons pelo Cruzeiro, 2016 e 2017. Nesse pequeno recorte aí, 110 partidas, marcou 13 gols e 10 assistências. Foi importantíssimo para aquela conquista da Copa do Brasil de 2017, aqueles jogos contra o Palmeiras, principalmente no Allianz Parque. O Alisson realmente jogou demais. E quero saber, você aceitaria o ponta-direita de 29 anos? Que, igual eu falei no início do vídeo, o Cruzeiro não tem nenhum ponta-direita de origem. É claro, tem alguns jogadores que podem fazer essa função. O Nicão, por exemplo, tem atuado improvisado. Temos, por exemplo, no banco de reservas o Stênio, que pode jogar por esse setor, o Wesley, o Bruno Rodrigues, só que nenhum de origem, de formação, é um ponta-direita. Então acho que precisa de mais, sabe? Ano passado mesmo o Cruzeiro, na minha opinião, tinha opções melhores. O Rafa Silva e o Jajá, por exemplo. Então quero saber se você concorda comigo, acho que eu falei bobagem, acho que o Alisson seria uma boa. Deixa a sua opinião aqui. Bom, quero começar falando aqui com vocês sobre o Luciano Juba, na minha opinião, o melhor jogador fora dos times top 5 do Brasil, né, atualmente no futebol brasileiro, o que vive a melhor fase, por conta da questão assim, de que ele tem na atual temporada incríveis 10 gols e 9 assistências em 21 partidas. Jogador de apenas 23 anos de idade que atua como um ponta esquerda. Ele foi especulado no Cruzeiro, por incrível que pareça, no final do ano passado. Ele foi especulado, eu até trouxe o nome aqui no canal e muita gente ficou com o pé atrás. Eu também confesso para vocês que na hora que foi especulado, que foi em novembro do ano passado, eu até falei, é um bom jogador, só que será que é do nível da Série A? Porque eu pensei que o Cruzeiro teria mais opções para essa ponta, que acabou não acontecendo. Hoje, aceitaria tranquilo. Só que na época, eu achei que foi um dos nomes procurados, né? E realmente foi o que aconteceu. O Cruzeiro procurou ele apenas uma vez, só para saber a situação, e depois não fez nenhum contato oficial, proposta, pelo menos pelo que temos, nada desse tipo, tá? No Sport, começa esse ano, e aí sim, ele arrasa. Para você ter uma ideia, igual eu falei, né? 21 jogos, 10 gols e 9 assistências. É quase um gol ou uma assistência a cada jogo do Luciano Juba com a camisa do Sport, que chamou a atenção de vários times do futebol brasileiro. Os mais interessados eram o Ceará e também a equipe do Bahia, que o Bahia acabou levando essa disputa, que ele vai assinar o contrato e chegar a partir do início do mês de agosto. Como tem uma cláusula de que o contrato dele acaba 9 de agosto e a janela fecha no meio do ano, dia 5 de agosto, o Sport pensou que poderia, né, exigir uma compensação financeira para liberar um pouco antes, senão o atleta iria ficar o resto do ano inteiro treinando e só iria jogar em 2024. Só que a FIFA e o Brasileirão, CBF, abriu uma exceção, né, para esses casos assim, e que o jogador pode ser inscrito tranquilamente como reforço do Bahia. Então o Sport aí não conseguiu manter o jogador. Enfim, acho que o Luciano Juba, não sei, sim, passando na pele do jogador, mas poderia ter renovado com o Sport. Não acho que seria ruim ele jogar a Série B nesse ano, tá arrasando e até render, né, um retorno financeiro para o clube, onde ele é revelado e que, assim, somou vários jogos anteriormente. Por exemplo, ele começa a jogar profissionalmente em 2020, 28 jogos, 3 assistências, 2021, 1 gol e 1 assistência em 18 jogos, que ele jogava como lateral esquerdo, né? Aí a partir da temporada passada, que começou a jogar como ponta, e aí sim, teve nesse período um pouco mais do que 81 jogos, marcou 20 gols e 19 assistências. É um número inacreditável do Luciano Juba, que não vem, tá, para o Cruzeiro. Então aí essa atualização do mercado. Outro aqui também no vídeo a respeito do Richard Rios, que foi especulado no Cruzeiro no início do mês de março, né? No caso como uma alternativa, já que ele estava vivendo uma fase muito boa pelo Guarani. Ele não joga como volante, essa é a função que ele fazia no Flamengo quando ele surgiu, só que pelo Guarani ele tem feito um papel mais de criação, como se fosse um meia central, quase que um meia ali ofensivo. Nesse ano pelo Guarani, na disputa do Paulistão, 11 jogos, 2 gols e 2 assistências, o que chamou muita atenção do Palmeiras, né? Que contratou ele então por valores próximos ali dos 6 milhões de reais, de acordo com o Jorge Nicola. Um valor que estaria sim dentro da realidade financeira do Cruzeiro, só que o Cruzeiro já fez algumas investidas no mercado para trazer alguns jogadores. Não temos informações de todos, mas o Cruzeiro pagou sim para a vinda de alguns atletas pequenas compensações financeiras que, se somar todos, né, vai um valor considerável. Então esse valor nem estava fora de cogitação, só que por ter o Palmeiras na disputa, mesmo se o Cruzeiro quisesse, acho que seria muito complicado trazer o jogador, que é colombiano, 22 anos de idade, só que já joga tanto tempo no Brasil, né, que até parece que é brasileiro. Ele surge na base do Flamengo em 2019, fica lá durante 2 anos, se destaca na base. Profissionalmente jogou 2020 e 2021 pelo Flamengo, apenas 7 jogos no principal. Foi emprestado no início do ano para o Mazatlán, do ano passado para o México, onde jogou 6 partidas e depois assinou com o Guarani, onde já se destacou nos últimos 10 jogos da Série B. Jogou 9, marcou 1 gol
e uma assistência, então mais um nome que foi especulado, só que não avançou, né? O Cruzeiro especula vários nomes, até o Pesolano mesmo falou que na temporada passada foram mais de 360 jogadores avaliados, então para você ter uma ideia, muitos, né? Então às vezes tem muita especulação no mercado, eu tento trazer aqui para vocês o que tem, né, de verdade, o que se poderia realmente acontecer ou não, então esse é mais um dos casos, né, que eu queria comentar com vocês.